20, 21 e 22 são os versículos que nós iremos ler. E eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, falando sobre algumas verdades a respeito de Cristo Jesus. Hebreus 10, 19 ao 22. Se você não trouxe a sua Bíblia, tem aqui no telão a versão Nova Almeida atualizada. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Amém? Você pode se assentar. Nós vamos tentar fazer uma mensagem expositiva e nos aprofundarmos um pouco nesta palavra e expor aquilo que nós podemos aprender. Irmãos, nós devemos entender que a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável. Na quinta-feira, volto a falar aqui na quinta-feira, depois do culto, minha irmã veio conversar comigo e falou assim: pastor, eu tenho mais 2 textos aí, o pastor acrescentar sobre a palavra falada. E então, sempre quando nós estamos pregando, quem é pregador vai tendo inspiração, né? Por isso eu gosto sempre de anotar. E lógico, nós podemos falar e não podemos exaurir a palavra do Senhor, nós não podemos secar esta fonte, sempre haverá coisas novas, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Mas nesta noite, o Espírito Santo quer compartilhar ao nosso coração, ao nosso entendimento, algumas verdades extraordinárias a respeito de Jesus Cristo. Nós vamos começar ali no versículo 19, que nos diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário. Então aqui o autor, eu costumo dizer que eu acho, essa é a minha opinião, né? Não dá para afirmar, mas eu acho que é Paulo que escreveu Hebreus, né? Porque é algo extraordinário. Esse texto aqui, veja quantas coisas extraordinárias. Está falando sobre ousadia, está falando sobre o santuário, está falando sobre o sangue de Jesus, está falando no novo caminho, no vivo caminho, está falando sobre o véu que é a carne de Cristo, está falando sobre um sumo sacerdote, está falando sobre a casa de Deus, está falando sobre tantas coisas extraordinárias, né? Eu creio que seja Paulo que tenha escrito. Mas o autor, ele está fazendo um convite para entrarmos no santuário. Entrarmos no santuário de Deus, entrarmos na morada, na casa de Deus. Entrarmos na presença de Deus. E nós precisamos compreender algumas coisas a respeito deste santuário. Esse santuário que é a casa, a habitação de Deus. Em Atos 7:48, quando Estevão está fazendo a sua defesa, ele diz assim: entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Então, quando o autor está fazendo este convite para que o homem, a raça humana, o homem e a mulher, adentrem ao santuário do Altíssimo, ele não está falando a respeito deste templo que nós conhecemos, não está falando a respeito desta edificação, desses tijolos que são colocados de maneira estratégica e engenhosa, não é, Leila? Para que não venha cair, os engenheiros pensaram, precisa de tal tipo de concreto, precisa de tal tipo de armação de
de aço, né? Precisa as vigas aqui, preciso fazer esse entrelaçamento para que o forro não venha descer. Não é sobre isto que o autor está dizendo, embora este templo seja muito bonito e confortável, mas o convite é para que a gente acesse a presença de Deus. Então não está falando sobre um tabernáculo feito por mãos humanas, uma casa feita por mãos humanas, mas está falando sobre o céu, está falando sobre o trono, onde é o trono de Deus. Então, na verdade, nós podemos compreender que este é um convite para a salvação. O autor aos Hebreus, ele está escrevendo esse texto e dizendo: olha, vocês precisam entrar na presença de Deus com ousadia. Então ele está falando a respeito, vocês precisam aceitar esta salvação oferecida, porque sem a salvação, sem a pessoa de Cristo Jesus, sem o sangue de Jesus, sem o sacrifício de Jesus, sem a obra redentiva ou redentora de Cristo, nós não podemos acessar este santuário. E nós temos que tomar, irmãos, cuidado. Nós teremos aqui o nosso curso, quinta-feira, um curso de realinhamento teológico, porque, irmãos, há tantas heresias que estão saindo. E existem muitas pessoas famosas que vão aí de podcast em podcast, de programa de TV em programa de TV, e eles tentam fazer aí, como diz o ditado, um evangelho Nutella, né? Eles querem os louros da fama, eles querem o aplauso, eles querem o convite, eles querem os likes nas redes sociais. Eu não gosto de falar o nome, mas alguns irmãos, pastor, tem que falar o nome, dar o nome aos bois, né? Aquele Rodrigo Silva, famoso, arqueólogo, e ele, das suas entrevistas, ele disse assim: olha, vocês vão se surpreender muito, porque no céu muitas pessoas que se dizem crentes vocês não encontrarão, e lá vocês encontrarão muitos ateus. Eu falei: misericórdia. Encaminhando uma geração, encaminhando milhares. E quando eu falo dessas pessoas, eu não estou falando de como a gente fica feliz que 200 pessoas assistiram o nosso culto. Nós estamos falando de milhões, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de visualizações, de pessoas recebendo esta heresia. E a Bíblia diz que aquele que não confessa o Senhor, não alcança a salvação. E o texto que está dizendo que para entrarmos no santuário, nós precisamos crer primeiramente. Então, como é que um ateu vai entrar no céu se ele não confessa? Com o coração se crê, com a boca se confessa. A Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Como é que aquele que não crê entrará no santuário de Deus? Não tem como, irmãos. Então, por isso o autor, escrevendo aos Hebreus, escrevendo aos judeus, escrevendo ao povo eleito de Deus, dizendo: olha, nós estamos convidando vocês para entrarem no santuário. Vocês precisam adentrar. Ele está falando sobre salvação. Ele está oferecendo a salvação, porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de salvação. Então, entrar no santuário significa ser salvo, significa ter o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Mas não é de qualquer maneira este convite, ou os requisitos para que se entre no santuário, não é feito de qualquer maneira. Ele está dizendo assim: porém temos ousadia para entrar no santuário. Ele está declarando que nós já temos em nós esta ousadia, não é de qualquer maneira, não é com timidez. A palavra do Senhor diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Aqueles que dizem: será que eu vou ser salvo? Será que eu aceito Jesus? Será que eu vou para essa igreja? Será que eu sigo esse caminho? É nesse sentido de timidez. O reino dos céus é ganho com esforço.
reino dos céus, nós devemos demandar sobre ele. Está dizendo aqui que para adentrar o santuário, Deus já nos concedeu ousadia, aleluia, a ousadia aos eleitos, aos escolhidos, aqueles que o Senhor tem estabelecido. Não é ousadia pelos nossos méritos, não é ousadia pelas nossas obras, não é ousadia pelas nossas qualidades e virtudes. Eu falei aqui na quinta-feira e reforço aqui, chegou para mim o aviso lá que tinha uma pregação nova na internet, eu fui assistir. Vou dar o nome de novo aqui, né? Senão o pessoal fica me cobrando depois. Pastor Dan Mohler, dos Estados Unidos, da Bethel Church. Ele estava dizendo, olha, quando nós... E estava todo empolgado, e tinha, não sei, cerca de 800 a 1000 pessoas ali na igreja, e todos estavam efusivos, com a pregação dele. Ele estava dizendo, olha, nós vamos chegar no céu, e nós não iremos precisar da ousadia do sangue de Jesus, as nossas obras serão suficientes para nós chegarmos com ousadia diante de Jesus, diante de Deus. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. São as heresias que estão aí, e se nós não conhecemos, nós não nos aprofundarmos sobre Cristo, sobre o santuário, sobre os métodos de adentrarmos o santuário, nós seremos levados pelos ventos de doutrinas. Então o autor está dizendo, nós temos ousadia, não nas nossas obras, não nas nossas qualificações e virtudes, mas ele está dizendo aqui no texto, não nos nossos méritos, mas ele está dizendo aqui, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, ousadia pelo sangue de Jesus, aleluia. A nossa ousadia não está na nossa qualificação, a nossa ousadia não está nos nossos méritos, a nossa ousadia não está naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A nossa ousadia para entrarmos na presença do Senhor está estabelecida no sangue de Jesus. Porém, temos ousadia pelo sangue de Jesus para adentrarmos a presença de Deus. Aleluia. Paulo, escrevendo aos Efésios 1:7, ele diz assim: nele temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados. Paulo aborda também esta questão. Ele fala sobre redenção, ser redimido, que ele fala sobre remissão, sobre ser remido, que são palavras diferentes. Redenção significa ter a dívida paga, e remissão significa perdão dos nossos pecados. E quando nós olhamos para João 19:30, diz que após Jesus ter bebido aquele vinagre, ele clamou em alta voz, tetelestai, está consumado, aleluia, e ali ele rendeu o seu espírito. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A remissão dos nossos pecados é o perdão dos nossos pecados. É interessante que lá em Isaías 43:25, o próprio Deus já estava dizendo, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, e dos seus pecados eu não me lembro mais. Irmãos, nós precisamos entender a importância, o peso, a profundidade dessa declaração do autor aos Hebreus. Ele está dizendo, olha, nós já temos ousadia pelo sangue de Jesus, para acessarmos a nossa salvação, aleluia. E agora Paulo está dizendo, oh, louvado seja o nome do Senhor, que através do sangue de Jesus, nós temos redenção e remissão dos nossos pecados. Tetelestai, a dívida está paga. A palavra do Senhor diz que Deus pegou o nosso escrito de dívida, aquela nota promissória dizendo, olha, vocês estão devendo, e Ele
Ele encravou na cruz, pagando a nossa dívida. Esta é a ousadia que nós temos para entrarmos no santuário. O sangue de Jesus, nós chegamos à presença de Deus e não temos nenhuma dívida diante dele, porque pelo sangue de Jesus a nossa dívida foi paga. Nós temos ousadia para chegarmos na presença de Deus, adentrando o santuário, porque nós não temos mais nenhum pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, e dos nossos pecados Deus não se lembra mais. Elás te que alabá, que balabá xarabalá que alás. Esta é a ousadia que nós temos. Nós não vamos abaixar a cabeça para o nosso inimigo. Nós não nos iremos render às astutas ciladas de Satanás, dizendo que nós temos alguma conta a ser paga, ou querendo lançar em nosso rosto o nosso pecado. Nós nos apegamos nos escritos de Hebreus e dizemos: nós temos ousadia pelo sangue de Jesus. A minha dívida já foi cravada na cruz, os meus pecados já foram perdoados, e Deus não se lembra de nenhum deles. Por isso eu tenho ousadia, por isso eu chego sem timidez, sem temor nenhum na presença do Senhor. Aleluia. E ainda tem pessoas que querem desprezar o sangue, pessoas que não dão o devido valor ao sangue de Jesus. Veja que coisa extraordinária. Eu e você temos ousadia pelo sangue de Jesus para entrarmos no santuário. Paulo, escrevendo aos Efésios 2:13, ele diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Um dia eu e você estávamos contados entre os inimigos de Deus, afastados pelo véu, impedidos de adentrarmos ao santuário, impedidos de acessarmos a presença de Deus. Nós estávamos longe de Deus e caminhando para mais longe, mas Paulo está dizendo agora, em Cristo Jesus, vocês que andavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Oh, que sangue maravilhoso, oh, que sangue extraordinário, oh, aleluia, que sangue puro, que fez obra extraordinária em nosso favor. Enquanto muitas pessoas estão sofrendo por aí, enquanto muitas pessoas estão pensando em tirar a sua própria vida, enquanto pessoas estão se afundando nas drogas, nas bebidas, na prostituição, no roubo, no engano, numa vida de crimes, nós fomos alcançados pelo sangue do Cordeiro e temos ousadia. Nós não precisamos adentrar um bar, nós não precisamos ir a um bailão, nós não precisamos ir a um baile funk, nós não precisamos adentrar numa casa de prostituição, porque nós adentramos de uma vez por todas o santuário, a morada do Deus Altíssimo, e na presença desse Deus, lá estamos, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia. O sangue de Jesus nos aproxima de Deus de maneira tão eficaz que nos colocou dentro do santuário. Que coisa extraordinária. Versículo 20.
O versículo 19 diz assim, que nós temos ousadia para entrarmos no santuário pelo sangue de Jesus. Então a ousadia é pelo sangue de Jesus. Agora, no versículo 20, o escritor dos Hebreus está nos mostrando os meios, ou o caminho pelo qual nós adentramos este santuário. E no versículo 20 ele diz assim: pelo novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Aqui o autor aos Hebreus nos ensina sobre um caminho específico, único e exclusivo, que nos leva e nos faz acessar este santuário. Há um adágio popular, um ditado popular, um provérbio popular, que diz assim, às vezes a gente vê até em adesivos de carro, em para-barro de caminhão, dizendo, todos os caminhos levam a Deus. Esta é uma mentira de Satanás, um engano do inimigo, um engodo terrível, porque o escritor aos Hebreus está dizendo que nós temos ousadia pelo sangue de Jesus para acessarmos o santuário, mas pelo novo e vivo caminho. E nós vamos entender aqui o que significa este novo e vivo caminho. Nós aprendemos sobre a ousadia, aprendemos algumas características do sangue de Jesus atuando na nossa vida. Agora nós vamos ver o que é o novo caminho. Eu sempre digo, irmão, se existe uma verdade explícita num texto, existe também uma verdade implícita. Se o autor está dizendo que existe um novo caminho, significa que existiu um caminho velho, um caminho antigo. Então, qual era o caminho velho? Qual era o caminho que antes de Cristo, do sacrifício de Cristo, do sangue de Cristo, qual era o caminho que conduzia o crente a Deus? Pastor, tinha crente no Antigo Testamento, a Bíblia diz, o crente é Abraão. Crente é aquele que crê, né? Crê em Deus, crê nas promessas. É interessante, irmãos. Eu sempre digo isso aqui, no Antigo Testamento, todos criam olhando para frente. O próprio Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Quando a gente lê Mateus, Marcos, Lucas, João, o primeiro capítulo de Atos, ali os crentes estavam olhando e vendo a face de Cristo. Depois Cristo foi elevado aos céus e nós, 2000 e poucos anos depois, nós olhamos para trás e cremos no Cristo que já veio. Então, irmãos, qual era o caminho velho que conduzia as pessoas a Deus? Eram as leis, os mandamentos, os preceitos. Às vezes a gente vê ali só os 10 mandamentos ali, né? 613 preceitos os judeus tinham que seguir. Então as leis, os mandamentos, os preceitos, os sacerdotes, os sacrifícios de animais, os animais imolados, o sangue dos animais derramado, a circuncisão, a velha aliança. Este era o caminho que as pessoas que queriam chegar a Deus tinham que seguir. Tinham que se pôr debaixo da lei, seguir estes princípios, passar pela circuncisão, oferecer animais, derramar o sangue,
Ir uma vez por ano. No Antigo Testamento a gente sempre vê, a gente conta a história de Eucana e Ana subindo lá para oferecer o sacrifício no tempo certo. Então este era o velho caminho. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios 3:6, ele diz assim: o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe que por muitos anos eu escutei muitas pessoas citando este texto de maneira equivocada. Você vai estudar, você vai fazer um curso bíblico, você vai fazer uma faculdade teológica, olha que a letra mata, como se a letra fosse o conhecimento, o estudo. Mas Paulo está se referindo à letra como a lei. Por vezes ele fala mandamentos, por vezes ele fala a letra, por vezes ele fala aliança. O que ele está dizendo aqui? Que nós somos capacitados por Deus como ministros de uma nova aliança, não da letra, não da lei, mas do Espírito, porque a letra mata. Paulo diz assim, irmãos, a lei só fez aumentar o pecado em mim, porque se não houvesse lei, não haveria pecado. A cobiça só é pecado porque a lei diz, não cobiçarás. E Paulo diz, aquilo que veio como um aio, aquilo que veio como um tutor, aquilo que veio como algo que iria nos cuidar até a vinda de Cristo, se tornou para nós morte. A lei trouxe morte. Então por isso está dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós estamos entendendo que o velho caminho, na verdade, nos trazia morte. Mas agora o novo caminho, aleluia, nós já chegamos nele. Paulo escrevendo aos Romanos 7:10, e verifiquei que o mandamento, que a letra, que a lei, que os preceitos, que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Isto é o próprio Paulo nos dizendo. E muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo neste tempo maravilhoso, chamado graça, e a gente tem coragem de resmungar com Deus. Né? Temos o Espírito Santo, temos Cristo, o sangue de Cristo, e a gente vai chorar aos pés de Cristo, dizendo, será que o Senhor me ama? Será que o Senhor tem cuidado de mim? Será que o Senhor vai me socorrer? Veja bem, Paulo estava dizendo, olha, no tempo que o povo estava debaixo da lei, aquilo que foi enviado para ser vida, acabou se tornando para a morte. Então este é o antigo caminho, mas o escritor aos Hebreus está dizendo, que nós temos ousadia pelo sangue de Jesus, para entrarmos no santuário, através do novo caminho. Qual é o novo caminho? Jesus. Em Jesus, toda a velha aliança e os seus rudimentos foram cumpridos. E o novo caminho, tudo se resume em Jesus Cristo. Aleluia. Paulo aos Romanos 7,6, ele diz assim, agora porém, estamos livres da lei. Olha que coisa extraordinária. Agora porém, nós estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Veja que Paulo, ele está falando exatamente aquilo que o escritor aos Hebreus está dizendo. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a qual estávamos sujeitos. Morremos para quê? Para que sirvamos de maneira nova. Está falando de algo novo que chegou a nós, está falando de algo novo que chegou para a humanidade, está falando de algo novo que chegou até nós, aleluia, para que sirvamos segundo o Espírito, e não de maneira antiga, segundo a letra.
Então, irmãos, nós não podemos seguir por um caminho que traz algumas coisas do judaísmo para dentro da igreja. Porque nós não estamos mais presos à lei, Cristo cumpriu a lei completamente. Cristo foi o único que conseguiu cumprir completamente a lei, e nós estamos agora capacitados a servirmos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Então o cristão não pode se basear mais nas leis. Esse tempo eu estava conversando com uma pessoa, ele falou assim: vocês não guardam o sábado? Eu falei: não, não guardamos. Vocês guardam? Guardamos, porque tem que guardar. Eu falei: e o sábado salva? Ele disse: não, não salva. E se você não guardar o sábado? Se não guardar o sábado, a gente vai para o inferno. Então o sábado salva. Então a salvação de vocês está baseada nas obras, e não em Cristo. Está aqui como esse texto, Paulo está dizendo: nós não servimos mais da maneira antiga, segundo a lei, mas nós somos capacitados a servir da maneira nova, segundo o Espírito nos conduz. Aleluia. Paulo, escrevendo aos Colossenses 2,14, ele diz assim, olha que texto extraordinário: cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz. Novamente Paulo está dizendo: olha, o escrito de dívida, que constava de ordenanças, ele está falando da lei. Ele está dizendo: olha, aquilo que era para ser bom, se tornou para nós prejudicial. Mas ele removeu isto inteiramente, cravando na cruz. Oh, aleluia. Então nós vimos o novo caminho, agora nós vamos ver o vivo caminho. Lembre-se que nós estamos baseando em Hebreus 10, 19 e 20. Temos ousadia pelo sangue de Jesus para entrarmos no santuário, pelo novo caminho e pelo vivo caminho. Se tem um vivo caminho, significa que algum caminho morreu, não é? Qual era o caminho antigo? Eram as leis, as regras, a letra. Este era o caminho que conduzia o homem a Deus. Se você pegar a lei e o papel, ele é morto. Se você pegar a regra, se você pegar os preceitos, não tem vida em si mesmo. Mas agora, quando o escritor aos Hebreus está dizendo que, pelo vivo caminho, Jesus, além de se tornar um novo caminho, ele se tornou um vivo caminho. Então este caminho que nós temos não é um caminho morto, não é uma letra, não é uma regra, não é simplesmente uma letra, ele é a própria vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, aleluia. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Para a samaritana ele disse: eu sou a água viva. Oh, aleluia. Em Atos 3 nós encontramos dizendo que ele é o autor da vida. Oh, aleluia. Nós encontramos a Bíblia dizendo também que ele é o dom gratuito, a vida eterna. Oh, aleluia. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Nós precisamos, irmãos, aprender a valorizar. Ele nos deu ousadia pelo sangue de Cristo. Ele se tornou um novo caminho. Agora ele se tornou o vivo caminho. Quem sabe alguém poderia pensar:
colocasse um arcanjo para ser o caminho, colocasse um serafim ou um querubim, ou um anjo poderoso. Se fosse assim, já seria um caminho muito bonito. Mas nós não estamos falando de um anjo, nós não estamos falando de um serafim, nós estamos falando de um querubim, nós estamos falando do próprio Deus se tornando o nosso caminho. Por isso Ele é o vivo, Ele é o caminho vivo, Ele é o Pai da eternidade. Nós estamos estudando no nosso curso aí, que vai começar quinta-feira aqui na sede, e nós estamos passando sobre a doutrina da Trindade, e nós estamos estudando que no século IV, lá para o ano 318 mais ou menos, um tal Diário desenvolveu uma teologia totalmente deformada, distorcida, e uma das coisas que se encontra nessas doutrinas é que Cristo é uma criação de Deus, que Cristo foi criado, e um certo tempo da eternidade, o Deus Pai pensou, acho que eu vou criar um filho para mim, e se coloca Jesus Cristo na mesma posição dos anjos, porque os anjos foram criados, e se coloca Cristo na mesma posição dos homens, porque Adão e Eva foram criados. Então tira a deidade de Jesus Cristo, tira a divindade de Jesus Cristo, tira a eternidade de Jesus Cristo, coloca Cristo como não consubstancial, da mesma essência, da mesma natureza, do mesmo poder, da mesma glória do que o Pai, se coloca Cristo à parte, como uma criação menor. Mas aqui nós entendemos que Cristo é a terceira pessoa da Trindade. Temos um Deus em três pessoas. Temos o Pai, temos o Filho e temos o Espírito Santo. Eles nunca tiveram um começo e nunca terão fim. Eles autoexistem para sempre. Eles são eternos, aleluia, poderosos, majestosos, vamos dizer no singular, porque é um Deus só, é um Deus poderoso, um Deus extraordinário, um Deus soberano, um Deus magnífico, oh aleluia, um Deus inamovível, um Deus aonde não existe mudança, nem sombra de variação. Ele era, é e sempre será o mesmo, oh aleluia. E a segunda pessoa da Trindade, eu falei terceira, é a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. Primeira pessoa o Pai, segunda Jesus, a terceira o Espírito Santo, a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. Ele mesmo se ofereceu por nós. Certa feita alguém estava pregando e dizendo que Deus tentou de um jeito salvar o homem, não deu, que tentou do outro jeito, não deu, e estava lá assim, puxa, o que eu vou fazer, né? Jesus, você pode quebrar o galho para a gente se tornando salvação? Não. A palavra do Senhor diz assim, o Cordeiro Santo de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. João capítulo 1 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Oh, aleluia, que coisa extraordinária. E este Deus, Ele se ofereceu a si mesmo. Ele disse aos seus discípulos, ninguém vai tirar a minha vida. A gente fica pensando, os judeus mataram Jesus, os judeus tramaram, eles pagaram aqui e ali 30 moedas, e com um beijo Jesus foi traído, mas não foram as circunstâncias humanas. Jesus disse, chegou a minha hora, eu vou me entregar, porque eu preciso morrer. Será difícil, será amargo o cálice que eu vou tomar, mas eu vou entregar
entregar a minha vida, eu vou morrer, irei ressuscitar ao terceiro dia, oh louvado seja o nome do Senhor, e quando eu ressuscitar, me voltará novamente as mãos, todo o poder nos céus, todo o poder na terra, o meu nome será colocado novamente acima de todo e qualquer nome, e eu mesmo, o próprio Deus, o verdadeiro Deus, me colocarei como um caminho vivo para conduzir aqueles a quem o meu Pai me der a presença dele, introduzir ao santuário eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Ela este que hará que balabacharabalabalabalabalabacai. Enquanto existem pessoas que estão adorando o sol, enquanto existem pessoas que estão adorando a lua, enquanto existem pessoas que estão adorando a árvore, enquanto existem pessoas que estão adorando os seus ídolos humanos, enquanto existem pessoas que estão adorando a si mesmas, se achando um grande vulto, nós estamos caminhando no novo e vivo caminho, conduzido ao santuário eterno, a presença de Deus. O próprio Deus se fez caminho, o próprio Deus se fez um novo caminho, o próprio Deus rasgou este véu, quer dizer a sua carne, para que ele se tornasse um novo e vivo caminho. Oh, aleluia, aleluia. Nós andamos aí pelas calçadas da cidade, e a calçada é morta, é inanimada. Nós caminhamos pelo asfalto, pela ciclovia, nós caminhamos pelas gramas, tudo inanimado, mas nós espiritualmente estamos caminhando num caminho que é vivo. Oh, aleluia. Você pode ter comunhão com o caminho, você pode conversar com o caminho, você pode ser envolvido pelo caminho, você pode ser cheio do caminho. Oh, aleluia. Podem até te chamar de doido, chamar de louco. O que é? Você está conversando sozinho? Não, eu estou conversando com o caminho que é o caminho que eu trilho, o caminho que eu ando. É novo, mas é vivo. É o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu resgatador, é o meu libertador, é Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, aleluia. É o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Ele é o pão que me alimenta, ele é a água que me traz vida. Jesus Cristo, o justo, o reto, oh aleluia, o Filho amado, ele é o caminho vivo. Eu caminho por ele, mas também converso com ele. João, na sua primeira epístola 5:20, diz assim: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando o autor aos Hebreus está dizendo que ele é um vivo caminho, está falando a respeito daquele que é verdadeiro e daquele que é vida eterna. Os médicos nos ajudam muito. Os médicos nos ajudam nas doenças, nas enfermidades. Os médicos ajudam receitando remédios. Os médicos ajudam fazendo tratamentos. Os médicos ajudam fazendo exames. Os médicos ajudam nas cirurgias simples, nas complexas. Mas eles não podem acrescentar a vida. Os médicos não podem acrescentar um segundo na vida do ser humano. Eles trabalham com a sabedoria, com a habilidade que Deus deu.
mas eles vão até certo ponto. Mas nós estamos falando de um caminho vivo. Aleluia. E aqui o texto de João está dizendo que este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este caminho vivo não é para 1 ano, não é para 2 anos. Este caminho que vivo não é uma vida de 10 anos, de 20 anos. Está falando sobre um caminho que é uma vida eterna. E todos aqueles que entram por este caminho irão caminhar eternamente por este caminho. Aleluia! Serão conduzidos e colocados na presença de Deus, no seu santo e eterno santuário, para todos sempre. Oh, aleluia! Na eternidade nós estaremos nesse santuário, porque o nosso caminho é vida eterna. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Vamos ficar em pé neste momento. Eu creio que todos que estão aqui nesta noite já estão neste santuário, já entenderam a ousadia, já receberam o sangue de Jesus e estão no santuário. Está aqui nessa câmera, Vitor? Dá para colocar essa câmera aqui ou não? Está além dela? Estou bem focado aqui ou não? Quem sabe você que me assiste, você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Nesta noite, tenha ousadia pelo sangue de Jesus. Mude a sua vida, mude a sua história. Não apenas nesta vida, mas para a eternidade. Entre neste santuário pelo sangue de Jesus. Caminhe pelo novo e vivo caminho. E viva as coisas extraordinárias que só quem está neste caminho pode viver.